Olá, bom dia. Eu gostaria de continuar as reflexões que eu tenho feito em cima do livro de Ezequiel. E recapitulando, o profeta Ezequiel, ele era um sacerdote, portanto da classe nobre e sacerdotal de Israel ali no final do século VI a.C., e ele estava entre um dos grupos que fora exilado antes da queda de Jerusalém. E ele inicia o seu ministério dentro de um contexto muito improvável e dificultoso, que era falar àquele povo, a classe elite, vamos colocar assim, o melhor que Israel possuía, o Judá possuía, dentro de um contexto de cativeiro. Ele começou o seu ministério ali, diante de uma revelação muito impactante da glória de Deus, diante dos deuses da Babilônia. Eu recapitulo brevemente essa passagem, a qual já compartilhei aqui com vocês, mas prosseguindo e avançando no livro, nós temos ali várias metáforas, várias comparações, as quais o profeta vai tentando falar à nação, enquanto aguardava uma falsa expectativa de retorno para Judá e uma vitória sobre Nabucodonosor. O que é interessante relatar nesse vídeo de hoje é que após uma sequência de profecias contra as nações as quais Israel estava criando alianças políticas, o profeta é recomissionado no capítulo 33. É interessante esse capítulo, porque ele retoma a ideia de um sentinela preparado para falar aquilo que Deus manda ele falar. E após toda uma espécie de recomissionamento do profeta, lá no capítulo 33, versículo 21, Ezequiel começa a dizer o seguinte, que no 5º dia do 10º mês, do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio até mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde anterior, o versículo seguinte diz: a mão do Senhor estivera sobre mim. É interessante que no chamado dele é a mesma expressão que é usada. A mão de Deus estava sobre Ezequiel. E naquele momento, Ezequiel está dizendo que um dia antes da cidade cair, a mão do Senhor estava sobre mim. E antes mesmo daquele homem chegar, Deus havia dito para mim não parar de falar. E desde aquele dia em diante eu não me calei mais. Um dia antes da cidade cair, que tudo aquilo que foi profetizado por vários profetas, Ezequiel estava diante do cumprimento de uma profecia que a maioria da população jamais acreditou. E aí a gente vê o profeta se revestindo de coragem, duplicada, triplicada, para começar a falar, porque o caos se instaurou, caos psicológico, espiritual, porque você saber, numa terra exilada, que a sua cidade foi destruída, foi saqueada, que o templo foi destruído, saqueado, para a nação de Israel, que estava debaixo de uma promessa lindíssima, debaixo de uma escolha, de um propósito muito particular, do qual a nação tinha com o próprio Deus, aquele quadro era fatal. Era um quadro de destruição psíquica, como eu acabei de falar, além de psicológica, porque material já havia acontecido, eles haviam perdido tudo, eles tinham perdido a sua própria dignidade, mas saber que a cidade havia caído era a última. Então o profeta é recomissionado para começar a falar diante desse caos. E diante de vários estudos que a gente tem feito nos últimos anos, uma coisa me intrigou bastante nessa passagem, eu quero deixar aqui. Eu sempre me perguntava, bem, então diante da queda de Jerusalém, do saque, a Jerusalém ser saqueada, destruída, se transformada num monturo de destruição, qual teria sido a primeira palavra que o profeta Ezequiel proferiu naquele contexto? A quem ele endereçou? Em outras palavras, como Deus começaria, já que ele havia acabado de recomissioná-lo, o que Deus falaria para o profeta Ezequiel imediatamente após a queda? Essa é uma pergunta interessante que nós poderíamos ter muita curiosidade para saber. Pois bem, a primeira palavra que Ezequiel recebe e direcionamento são os pastores de Israel. Ele mesmo sendo um homem classificado,
entre a nobreza ou a classe sacerdotal de Israel, é de dentro da sua própria classe que ele vai proferir um dos discursos mais confrontadores, uma exortação pesada a quem deveria ter cuidado da nação e fez ela se perder. Eu queria, aqui no final desse vídeo, ler essa palavra, essa passagem, alguns versículos, para que você apenas ouça o que o profeta falou imediatamente, no primeiro momento em que ele vai se dirigir àquela nação arruinada, primeira classe de pessoas a quem ele poderia ter se direcionado a classe mais nobre, sei lá, a classe de trabalhadores ou comerciantes, mas ele se dirige aos pastores de Israel. Eu vou ler aqui para você. O texto diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes assim: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a colhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Você tem dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida para todos os animais selvagens. As minhas ovelhas, Deus começa a trabalhar a ideia dele sendo o próprio pastor, estão vagueando por todos os montes, por todas as colinas altas. Foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, assim diz o Senhor, palavra do soberano. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidar do rebanho, ouça a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei culpados, responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho. Deus começa a chamar aquelas pessoas de meu rebanho, da boca deles. Livrarei da boca deles. E as ovelhas não mais lhes servirão de comida. Porque assim diz o Senhor, o soberano: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Então essa passagem demonstra claramente que agora Deus está iniciando um verdadeiro tratamento àquela nação que precisava ser reconstruída, reconstituída. E a palavra de hoje, nessa transição do capítulo 33, com o recomissionamento do profeta, com a notícia que chega da queda de Judá, do saque de Jerusalém, da destruição total de suas esperanças, e o próprio capítulo 34, que aponta para a responsabilidade daqueles que deveriam cuidar do rebanho de Deus, é um momento nevrálgico, o ápice do livro, porque a partir desse momento iniciará uma profunda palavra de restauração, baseada na paz e na esperança de um futuro próspero para aquela nação. O próximo vídeo que eu vou gravar terá por base a sombra desse evento, lançando sobre aquilo que a gente entende e interpreta no Novo Testamento como Israel sendo a igreja. A igreja, a nação que está espalhada sobre a face da terra hoje, não é mais uma nação, um país com território, com língua, mas sim um povo que compreendeu a revelação dos profetas, mais do que isso, entendeu que o sumo pastor, o verdadeiro pastor, Jesus, é aquele que é o dono da igreja. E o próximo vídeo eu vou trabalhar esse aspecto da pessoa de Jesus como sendo o bom pastor e o papel do pastor que recebe essa comissão da parte de Deus para cuidar das ovelhas do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida nessa palavra e que seja para o nosso coração uma palavra de conforto, de esperança, porque nós cremos num Deus que é verdadeiramente dono de todas as coisas. Deus abençoe e um forte abraço.